essa noite de festa, porque nós queremos celebrar ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Noite de festa, porque todo dia que a tua igreja se reúne para adorar o Senhor, é noite de festa. Toda vez que a palavra é pregada, é noite, é dia de festa. Toda vez que a palavra é proclamada, é noite de festa. Porque nessa noite, como toda noite que a tua palavra é proclamada, o Senhor vai ministrar libertação. O Senhor vai ministrar salvação, transformação, correção, para a glória do Senhor. Então, Pai, em nome de Jesus, fala a tua igreja nessa noite, edifica, que seja para a glória do Senhor, Pai, que seja para a glória do Senhor esse culto, que o Senhor seja engrandecido aqui em cada ato desse culto, e que nós possamos, para a glória de Deus, engrandecer ao Senhor em tudo que fazemos, em tudo que falamos, em tudo que pensamos, que a nossa vida seja para a glória de Deus. Se vivemos, vivemos para a glória de Deus. Se morremos, morremos para a glória de Deus. Senhor, em nome de Jesus, desperta o teu povo desse sono, dessa preguiça, dessa morosidade, dessa infidelidade. Desperta, acorda o teu povo, Pai. Em nome de Jesus, recebe o culto que vimos prestar ao Senhor nessa noite. Recebe a nossa adoração, em nome de Jesus. A igreja diz... Graça e paz, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 99. A santidade de Deus. Reina o Senhor, tremam os povos. Ele está entronizado acima dos querubins, abale-se a terra. Celebrem eles o teu nome, grande e tremendo, porque é santo. Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante o escabelo dos seus pés, porque Ele é santo. Moisés e Arão entre os seus sacerdotes, e Samuel entre os que lhes voam o nome, clamavam ao Senhor e Ele os ouvia. Falava-lhes na coluna de nuvem, e eles guardavam os seus mandamentos e a lei que lhes tinha sido dado. Tu lhes respondeis, ó Senhor, nosso Deus, fomos para eles Deus perdoador, ainda que comando vingança dos seus feitos. Todos, exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos perante o seu monte, porque santo é o Senhor nosso Deus. Amém. Pai, em nome de Jesus, te damos graças pela tua misericórdia e bondade nas nossas vidas. Que possa abençoar a vida de cada um aqui presente, daqueles que estão ainda no caminho se chegando, também aqueles que não vieram, também aqueles que estão enfermos, que tu também possa abençoar. Aqueles que estão se recuperando de cirurgias ou de outras enfermidades, que tu possa abençoar. Abençoa o teu povo, ó Pai. Não deixa que nada possa atrapalhar a nossa comunhão contigo. Aqueles que estão com coração e mentes distantes, ó Pai, faz-nos a chegar ao teu propósito e à tua vontade todos os dias de nossas vidas. Faz-nos estarmos aqui em comunhão, te adorando e te bendizendo o teu nome nesses momentos. Abençoa as pessoas que irão estar ministrando os cânticos, louvores e a palavra nessa noite. Abençoa cada um. Abençoa o teu povo, Pai, que possamos estar de coração, de bom grado, ouvindo a tua palavra, te louvando, te adorando em comunhão e te bendizendo, e aprendendo da tua palavra, Pai. Não só aprendendo, mas colocando em prática tudo aquilo que possamos aprender nessa noite, ó Pai. Em nome de Jesus, é que nós te oramos, que nós te agradecemos, que nós te bendizemos, em nome de Jesus. Amém, Pai. Paz e graça para todos.
Louvemos o Senhor nessa noite, porque Ele é bom e sua benignidade dura de eternidade a eternidade. Tu reina sobre toda vidas, no meio do teu povo, no meio do teu louvor. Recebe o nosso louvor nessa noite, Senhor. Tu és soberano sobre a terra, sobre o céu. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, com muita alegria no coração. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe E acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. e apesar dessa glória, E apesar dessa glória que tem, tu te importas tu te comigo. importas Aleluia. comigo também. E Esse esse amor amor tão grande eleva-me a amar-te a Aleluia, ti. Senhor. Tu és tremendo. Aleluia. Sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe E acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. e esse amor tão grande Eleva-me a amar-me a ti. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me a amar-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Glórias ao Senhor. Glórias ao Senhor. Marcos 5, apenas o versículo de número 30. Vamos ler todos juntos, por favor? Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Pai, em nome de Jesus, nós pedimos a tua bênção nessa noite e nesse lugar. E que essa bênção seja sobre a tua igreja, seja sobre todo o teu povo. Que essa bênção seja sobre aquele que está aflito, sobre aquela que está enfrentando uma luta muito grande, um mar bravio, ondas grandes demais se levantaram. Talvez problema de saúde, talvez problema até financeiro, talvez problema até emocional, ou de qualquer outra ordem, Pai. Nós queremos suplicar por essas vidas, pedir que o Espírito Santo de Deus, com essa palavra,
que não saia da minha boca, mas da boca de Deus, possa alcançar esse coração e possa renovar as forças, possa renovar a fé, possa renovar a esperança e possa sair daqui essa vida edificada, fortalecida pela tua palavra. Ou então aquele que ouvir essa voz quando for colocado nas redes sociais, que o Espírito Santo de Deus possa fazer a obra que deseja fazer. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez eu te peço, me coloca atrás da cruz de Jesus Cristo, que a honra, o louvor e a glória sejam todas dadas somente a Ti. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar, irmãos. Eu quero meditar nesse texto, irmão, a palavra de Deus. E eu escolhi esse texto para pregar hoje, porque hoje é o Dia das Mães, que é comemorado. Então eu queria falar sobre uma mulher bíblica, muito embora falando de uma personagem bíblica, mulher, para homenagear as mães, a reflexão é sobre a pessoa de Jesus Cristo e o poder que há nele e a obra que ele realiza. Que nenhuma mulher, que nenhum homem, ainda que bíblico, ocupe o lugar de Jesus Cristo, ou ultrapasse aquilo que é a pessoa de Jesus Cristo. Nem nas nossas pregações, nem nas nossas reflexões, nem nos nossos corações, nem nos nossos pensamentos. Na verdade, quem faz todas as coisas, segundo o beneplácito da sua vontade, é o próprio Jesus, é o próprio Deus. Então todas as coisas só acontecem pela vontade dele. Então a gente quer meditar nessa noite contando a história de uma personagem, de uma mulher, e as virtudes que ela tem, a manifestação que ela revela naquele encontro com Jesus, mas acima de tudo, a obra que Jesus efetuou na vida daquela mulher. Havia um porquê daquele encontro, havia um porquê daquele momento, né? Jesus não se encontra com ela por acaso, aquela mulher não foi àquele lugar por acaso, tá certo? E eu quero meditar com os irmãos. Eu quero, entretanto, voltar, li só um versículo, mas eu quero reler os textos, para o texto para a gente poder rememorizar a história. Nós já sabemos, mas vamos aqui ouvir o que a palavra diz. Grande multidão seguia comprimindo. Quem? Jesus Cristo. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Em alguma tradução, em outro texto, talvez em Marcos ou em Mateus, que é um evangelho sinótico, esse texto ele é tratado em Mateus e também em Lucas, tá? E você vê na sua Bíblia referências em cima. Em Mateus ele está no capítulo 9 de 20 a 22. E em Lucas ele está no capítulo 8 de 43 a 48. É o mesmo texto. Narrativa um pouco diferente, mas é a mesma história. Aqui a gente vê a expressão hemorragia. Lá a gente vê em Lucas, porque era médico, ele dá um nome técnico para aquela hemorragia. Ele chama de fluxo de sangue. Você vê em Lucas a mudança porque ele era médico. Então ele dá um nome técnico, fluxo de sangue. Tá certo? Mulher sofria de um fluxo de sangue, a expressão lá. E muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Aí a gente lê o texto de Jesus, né? Jesus, reconhecendo imediatamente que dele sairia poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele disse, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Então, esse texto é o texto que narra a história dessa mulher que sofria há 12 anos, segundo ela descreve, porque o texto descreve no livro de Marcos, e eu penso que isso aqui está contido aqui, porque quando Jesus conversa com ela, você vai ver em algum dos outros evangelhos, quando ele conversa com ela aqui, a ideia que dá é que ela disse
alguma história para Jesus. Ela narrou alguma história que não está aqui. Ela contou a história dela para Jesus. Ela narrou a história dela, o que é que tinha acontecendo. Por que o texto fala de padecer há 12 anos? Por que está escrito isso? Porque provavelmente ela contou isso para Jesus. Senhor, eu estou aqui já há 12 anos que eu sofro. O texto é resumido, mas a ideia que a gente tem é que ela contou isso para Jesus. Há 12 anos que eu estou padecendo. O texto também fala, já gastei tudo que eu tinha com o médico. O texto narra no começo isso. Mas a gente entende que talvez ela contou isso para Jesus e contou para a multidão. E a multidão ouviu tudo que ela contou. E talvez, e provavelmente, é quase certo, que o evangelista Marcos, por tradição oral ou de alguma forma, essa história chegou para ele. E ele escreveu. Como também Mateus escreveu, como também Lucas. Então essa história chegou para eles. Chegou da forma, Mateus provavelmente estava lá, que era um dos apóstolos. Mas havia outros apóstolos, por exemplo, Marcos. Marcos não foi apóstolo. Como é que ele narra? Ele pesquisou, ele investigou e escreveu. Então, a tradição oral, que era como uma conversa, chegava ao conhecimento das pessoas, porque muitas daquelas pessoas da época de Jesus, da cultura de Jesus, eram pessoas simples, não sabiam ler e escrever. E como é que a história chegava até 100 anos, 200 anos depois? A partir da tradição oral. O que é a tradição oral? O pai contava para o filho contava para o neto, e assim ia subsequentemente sendo contada, até chegar a várias gerações. A história era contada. E é interessante você pensar, não, mas você sabe da história do telefone sem fio? Que o cara conta uma coisa, no final chega completamente diferente. Você pode pensar, e essa história não foi mudada, se era tradição oral? E eu digo para vocês que não. Por quê? Porque o oriental, particularmente o judeu, diferente do brasileiro ou de outro ocidental, ele procura primar por aquilo que ele ouviu e contar como ele ouviu. Se você chegar para um judeu hoje e disser assim para ele, ó, o que é uma laranja? Se fosse um brasileiro, dizer assim, ó, é uma fruta, uma pessoa que tenha mais conhecimento, é uma fruta cítrica, de casca verde, que tem outra parte interna meio amarelada, que ela libera um suco, e contaria toda a história. O judeu, se você perguntar o que é uma laranja, ele vai pegar uma laranja, ele vai trazer a laranja para você, ele vai cortar ela no meio, ele vai dar um pedaço e vai dizer, por favor, experimente. Quando você experimentar a laranja, ele vai dizer, isto é uma laranja. Porque ele vai primar pela essência do que está sendo perguntado. Então, imagina-se que muito da Bíblia, na verdade, tudo da Bíblia, que chegou até o nosso conhecimento, ou até aquele que escreveu, por meio da tradição oral, que era compartilhado de pai para filho, de filho para neto e assim em diante, foi por causa dessa fidelidade do povo em narrar exatamente o que acontecia. É bem verdade que talvez alguns textos, a narrativa tenha uma ou outra variaçãozinha, mas que não implica no teor do texto, na validade do texto e nem na verdade do texto. Você vai ver até no Evangelho Sinótico, que é alguns desses evangelhos, que uma história narrada, ela tem umas nuancezinhas, mas nenhuma delas prejudica o entendimento do texto ou distorce o que é narrado no outro texto. Se você olhar lá o texto de Lucas ou o texto de Mateus sobre a história dessa mulher, você não vai ver mudança. Talvez um ou outro acrescentou um item, mas a história é a mesma. Mas eu imagino que ela conta tudo para Jesus, por isso que é narrado na Bíblia a história. Então ela chega lá e conta. Então aquela mulher tinha alguns problemas, que não era tão simples. Ela tinha um fluxo de sangue. O que era esse fluxo de sangue? A mulher tem um período menstrual. Isso é do conhecimento de todas as mulheres e até dos homens. Só que aquela mulher, diferentemente, o período menstrual dela era longo. Ela, quando menstruava, não parava e continuava a sangrar. Por isso que o nome é hemorragia. O período dela não parava. Agora, olha o que é Levítico. Você em casa lê Levítico capítulo 15. O que é que ele falava sobre isso? Ó, se uma mulher tivesse um problema dessa natureza, uma hemorragia, tivesse um problema dessa natureza, ela não poderia, se casada, ter relação com o marido. Se solteira, se casar. Vamos considerar que ela era casada. Há 12 anos que ela não tinha nada com o marido. Por quê?
Porque lá no próprio livro de Levítico, capítulo 15, se você ler em casa vai ver, ela não podia, porque se ela tivesse, ele seria considerado impuro. Então ela não poderia ter relação com ele. Não obstante isso, desse problema conjugal, que ela já tinha um sofrimento no casamento, se ela fosse casada, vamos dizer que ela não é casada, ela é só solteira, ela não poderia casar. Ela não poderia, se não poderia casar, ela não poderia ter filhos. E uma mulher que não tivesse filho, no conceito judaico, para ela era a pior coisa do mundo. Vocês lembram da história de Ana, que chorava triste porque não podia ter filho? Então, para uma mulher judia, não ter filho é a pior coisa do mundo. Porque o prazer delas é gerar. Então, de uma forma ou de outra, se ela fosse solteira, sofreria. Se ela fosse casada, sofreria. Então, há 12 anos, vamos considerar que ela era casada, não tinha nada com o marido. Então, ela já tinha esse problema de ordem conjugal. Nada. Se o marido tocasse nela, era considerado impuro. Segundo aspecto, ela não poderia tocar em ninguém na dimensão social. Diferente do leproso, o leproso era colocado fora do arraial, fora de onde estavam as pessoas. Ela não, ela poderia ficar no arraial, mas ela não poderia tocar em ninguém. Porque se ela tocasse em alguém, aquela pessoa que tocou nela se tornaria também impura. Pode ir lá, Levítico 15, você vai ver tudo isso. Se tornaria impuro. Então ela tem um problema não só conjugal, ela tem um problema também de exclusão social, de segregação social, porque ninguém certamente se aproximava dela. Ela também não podia estar lá em Levítico 15, adorar ao Senhor. Ela não poderia com esse problema adorar. Por que não poderia? Porque Levítico 15, lá no livro da lei, proibia que ela adorasse. Ela não poderia ir em lugar de adoração, no templo onde fosse, ela não poderia adorar o Senhor. Essa mulher tinha um problema de segregação conjugal, social e de ordem espiritual, porque ela não poderia adorar. Aí aquela mulher, segundo o texto, diz que ela ouviu falar de Jesus. Ela ouviu falar de Jesus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então ela de alguém, ela ouviu que Jesus estava por ali passando. Ela ouviu falar que esse Jesus fazia milagre e curava, ela ouviu alguma coisa desse tipo. Ela ouviu. Ainda tem um quarto aspecto que eu esqueci de falar. Ela também é uma pessoa segregada, vamos dizer assim, economicamente, ou seja, com dificuldade. Por quê? Porque o texto diz que ela gastou tudo que ela tinha e ela não encontrou resposta para a sua doença, aquela que ela tinha. Aquele problema de hemorragia, ela não encontrou. Diz o texto aqui que ela gastou tudo que tinha, sem, contudo, encontrar resposta. Então, você imagina, essa mulher está no fim do poço, no fundo do poço. Rejeitada socialmente, rejeitada pelo marido, porque a lei os afastava, socialmente, espiritualmente, porque não podia adorar, e ainda sem condição financeira. Essa mulher está num estágio de vida que nenhuma mulher aqui queria estar. Ninguém queria estar. Nenhum homem aqui queria estar. E ela está nessa situação. Mas ela ouviu falar de Jesus. Começa aí o milagre. O milagre acontece na nossa vida quando a gente ouve falar de Jesus. O milagre já começa aqui, na vida daquela mulher. Diz o texto que ela, tendo ouvido falar de Jesus, ela ouviu falar, e a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A Bíblia também diz, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus. Então a Bíblia nos incentiva, de maneira forte, convincente, contundente, para que a gente procure estar ouvindo a palavra de Deus. Ainda crente, está ouvindo a palavra de Deus. E ouvir aqui não significa, entretanto, só estar lendo na rede social ou em algum canto, mas lendo a palavra de Deus, você está ouvindo a voz de Deus. Vindo para a igreja, você está ouvindo a voz de Deus. Então essa mulher ouve a voz de Deus, mas só ouvir não resolve o nosso problema. Porque tem muita gente que ouve o que a gente fala, mas não atende. Tem muita gente que ouve o que a gente fala, mas não vai até Jesus. Tem muita gente que sabe sobre Jesus. Você acha que um homem que está jogado ali na mesa de um bar com a vida acabada, ou envolvido na droga, ou com problemas de ordem conjugal, ou com problema de ordem financeira, ou qualquer vício que assola a sociedade, esse homem ou essa mulher nunca ouviu falar de Jesus?
Certamente, gente que já ouviu. É difícil, talvez, alguém que nunca tenha ouvido falar de Jesus. Mas só ouvir não é bastante. Só ouvir não é suficiente. Aquela mulher ouve e ela tem uma atitude no seu coração. Qual é a atitude dela? Eu vou até esse homem. Eu vou até esse Jesus para saber o que ele pode fazer por mim. Para experimentar um milagre. Mas talvez antes dela ir, ela pensou, peraí. Eu vou, mas eu não posso tocar nele. Eu vou, mas eu não posso tocar em quem estiver perto dele. Eu vou. E se essas pessoas me verem e começarem a gritar o quê? Imunda, imunda, imunda. Porque essa era a atitude e era a ordem lá em Levítico, Levítico 15. É isso que diz. As pessoas deveriam dizer isso. Se visse alguém se aproximando, dizer imunda, imunda, ou imundo, imundo. Deveria falar isso. Para o quê? Para afastar, para ninguém tocar. Então você imagina, Jesus está chegando na cidade, entrando na multidão cerca, ela vai para lá porque ela ouviu falar, ela vai até ele, ela diz, como é que eu faço esse negócio? Como é que eu me aproximo desse que dizem ser o Filho de Deus? Esse que faz milagre, como é que eu me aproximo dele? Como é que eu vou até ele? O que é que eu faço? O que é que eu faço para chamar a atenção desse homem? O que é que eu faço para chamar a atenção dele para mim? Zaqueu subiu na árvore. Mas o que é que eu faço para esse homem, chamar a atenção desse homem? Como é que eu faço para que eu tenha um momento com esse homem? Para eu contar minha história para ele? Para ele trazer a resposta para a minha vida? A gente sabe que existem muitos profissionais que são psiquiatras, psicólogos, né? E todo tipo de psicoterapia que existe por aí, psicanalistas, que muitas vezes o que a pessoa precisa, e quem trabalha na área da saúde sabe disso, é só ser ouvida. É ela contar a história, ela abrir o coração para contar a história. Quando você vai conversar com um profissional desse, você já sai 50% curado, porque você abriu o seu coração e você contou tudo. Porque muitas vezes a gente guarda as coisas do nosso coração e essas coisas vão destruindo, a gente não conta nem para aquele ou para aquela que está dentro da nossa casa, do nosso lado. E a gente sofre com esse tipo de angústia ou aflição, porque não abriu o coração. A gente não consegue, quando a gente abre o coração, metade do problema já é resolvido. A psicologia mesmo diz que quando você admite o problema que você tem, você já deu 50% do passo para resolver. Então, é importante isso. Ela queria abrir o coração para ele. Queria contar para ele a história. Mas ela pensou, e essa multidão, como é que eu faço? Então, ela pensou no seu coração, já sei. A única forma de eu chegar lá é, eu tenho que esconder desse povo, eu tenho que passar por baixo. Diz o texto que ela vai, viu a multidão e ela vai por baixo da multidão, por entre a multidão. Porque diz o texto, ela pensou, se eu apenas tocar em suas vestes, olha como ela é prudente, como ela reconhece o que ela não pode fazer, como ela é submissa àquela condição dela, ela diz, se eu apenas tocar na vestes, eu não quero tocar nele, porque eu sou impura, eu não posso tocar. Eu não posso tocar nesse homem, porque eu sou impura, a lei diz para eu não tocar nele. Se eu apenas tocar em suas vestes, quantas vezes a gente deixa de experimentar a bênção de Deus na nossa vida, porque a gente não reconhece o nosso ser e o que a gente pode ou não fazer, o que deve ou não fazer. Quantas vezes a gente deixa de experimentar a ação de Deus na nossa vida, porque a gente não abre o coração para Deus, reconhecendo, Senhor, a minha vida tem sido assim, assim, assim. Essa mulher, ela reconhece quem ela é. Ela sabe quem ela é. Ela vai por baixo e ela toca nas vestes. Aí diz o texto que imediatamente ela ficou curada. Aí acontece uma cena que é até engraçada, né? Algumas pessoas afirmam, né? Alguns teólogos, e quem lê percebe isso, né? Jesus, no meio da multidão, se vira e pergunta, quem me tocou? Aí talvez os discípulos olharam para ele e disseram assim, o senhor não deve estar normal não hoje, né? Porque uma multidão, e a expressão do texto se você vê em outros capítulos, até nesse aqui, em outros textos paralelos até esse, alguém diz assim, Senhor, não estou entendendo a tua pergunta, como quem te tocou? A multidão está toda te apertando aí, quem te tocou?
Aí Jesus diz, não, peraí, não foi qualquer toque. Foi um toque diferente. Aí isso já nos ensina uma coisa. Pode ir uma multidão até Jesus. Pode ir uma multidão até Jesus. Você pode vir na casa de Deus. Você pode ir num grande evento no Castelão ou no estádio com um grande pregador. Você pode ir para o Morro da Sabiaguaba fazer vigília, que lá tem muito. Você pode ir para onde você quiser. Se você não tiver fé, você vai perder tempo. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então você pode ir para Sabiaguaba, para uma igreja que se reúne num estádio lotado, você pode ir para as multidões, você pode ir para um grande evento, o que for, com um homem que faz milagres, não importa. Você pode ir para onde você for. Se você não tiver fé, será inútil a sua ida. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E a atitude dessa mulher manifesta que ela tinha fé. Ela diz, se eu apenas tocar em suas vestes, eu ficarei curada. Ela já sabia que se ela apenas tocasse nas vestes, ou seja, ela ouviu falar de Jesus, e ela não só ouviu, ela guardou no coração que ela ouviu e ela creu. Porque se ela tivesse ouvido, mas se ela não tivesse crido, não ia adiantar nada. Se ela tivesse ouvido falar de Jesus, mas se ela não cresce, não adiantaria nada. Se eu prego aqui para você algo que pode mudar a sua vida, se você ouvir o que eu prego, sendo apenas instrumento de Deus, estou falando aqui, mas só sou instrumento de Deus. Se Deus fala alguma coisa por mim, e digo isso que ele pode usar até uma mula, ele usou, então ele pode me usar também. Se Deus falar a você, nessa noite, alguma coisa que pode mudar a sua vida, e você ouvir isso, só o fato de você ouvir, não vai mudar nada na sua vida, se você não crer. Se você não guardar para si aquilo que Deus falou para você, e você, a partir do que Deus falar, começar a mudar de atitude, de comportamento, de postura, seja o que for. Aquela mulher ouviu falar, ela foi até Jesus e disse, eu vou tocar, porque se eu tocar eu ficarei curada. E diz o texto que ela ficou curada imediatamente. Jesus disse, quem me tocou? Mestre, mas tal. Não, alguém me tocou porque eu senti sair de mim poder. Foi um toque diferente. Muitos estão me cercando, mas eu não estou vendo fé nesse povo. Eu estou vendo muito entusiasmo, eu estou vendo muito oba-oba, eu estou vendo muito empolgação, muito glória a Deus e aleluia, mas eu não estou vendo nada de fé. Eu estou vendo muito jargão, estou vendo muita coisa, eu não estou vendo fé. Mas uma mulher, alguém me tocou e eu senti sair de mim poder, alguém me tocou diferente. Isso também nos ensina outra verdade, que não é a multidão, ou não são multidões que tocam o coração de Deus. É a adoração pessoal de cada um. É a adoração que parte do coração de cada um. Cada um que está aqui tem uma relação com Deus. Ou está sintonizado com Deus, com fé, crendo no poder dele, disposto a ouvir a voz dele e obedecer, ou então não está. É individual isso. Não é a igreja que está aqui adorando. Aqui é cada um individualmente. É uma relação pessoal, minha com Deus, sua com Deus. É uma adoração pessoal. Muitos cantam aqui, o Ministério do Louvor ministra, a igreja toda canta, mas a adoração é individual, é você e Deus. Não é o Ministério do Louvor, não é a igreja, não é o conjunto aqui, todo mundo junto, não é. É você e Deus. A adoração é você e Deus. Aquela mulher vai e toca, fica curada, Jesus, alguém me tocou, saiu de mim poder. A mulher se apresenta trêmula ainda. E o texto diz, cônscia do que nela tinha sido operado. E talvez é nesse momento que eu entendo, ela contou toda a história para Jesus. Ah, Senhor, já tem 12 anos que eu sofro, gastei tudo que tenho, não posso tocar no meu marido se ela era casada, se ela era solteira, não posso me casar e ter filhos, não posso. A sociedade me rejeita porque eu não posso chegar perto, porque eu chego perto as pessoas se afastam, porque se eu tocar ela se torna impura. Já fui atrás de médico, e esse médico quis me curar e nem tocou em mim, porque se ele toca, ele também se tornava impuro. Eu sei que eu gastei tudo que eu tinha, não tenho mais um centavo, estou endividada, não tenho nada, não tenho dinheiro, não tenho mais nada, gastei tudo e continuo enferma.
E continuava, na verdade, Senhor, enferma, porque depois que eu toquei em ti, eu senti sair de mim poder. Aí Jesus diz assim para ela, e ele disse, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Então essa mulher manifestou essas virtudes, ou seja, de quê? Ela ouviu a voz de Deus, ela creu a voz de Deus, ela se humilhou, ela procurou a condição mais menor ou mais baixa para tocar em Jesus. Ela sabia que Jesus podia fazer milagre, ela cria nisso, ela se dispôs a ir atrás. Quantas vezes a gente está enfrentando a luta, a gente não tem a humildade de dizer, Senhor, eu estou enfrentando uma luta, me ajuda. E eu vou abrir um coração aqui para vocês, que eu percebo nessa igreja, nada contra vocês, nada contra ninguém, mas nessa igreja eu enfrento uma dificuldade. A dificuldade que eu enfrento é das pessoas compartilharem os seus problemas comigo. De abrir o coração para mim, pastor, eu estou passando por isso. Quando eu sei dos problemas, o problema já está lá do meio para o fim. Eu não sei se é a minha pessoa, não sei se é por não confiar no pastor, ou por não querer abrir mesmo o coração, não sei. Eu já pastorei igrejas, outras que não essas. E essa é uma das igrejas que menos as pessoas compartilham o que tem dentro do coração, as lutas que estão enfrentando comigo. Eu não estou dizendo que são todas as pessoas, mas eu estou dizendo que grande parte das pessoas aqui enfrentam lutas, mas não procuram pastor. Passam as aflições e não falam com o pastor. Eu não estou dizendo que eu sou Deus não, e nem sou. Mas Deus me colocou aqui para pastorear a sua vida. E se você deseja ser pastoreado, você tem que acreditar que Deus colocou uma vara e um cajado na minha mão para pastorear você. E eu estou aqui, não é só para compartilhar com você os momentos de alegria não, quando está tudo bem não. Eu estou aqui para compartilhar com você quando também o seu problema estiver difícil. Quando a sua luta estiver difícil. Quando você estiver enfrentando batalhas, eu estou aqui para te ajudar também. Eu sou seu amigo, estou aqui do seu lado para caminhar com vocês. Quantas vezes a gente não compartilha? Se a gente, igreja, tem dificuldade de compartilhar com um pastor que a gente vê, como é que a gente vai compartilhar com Deus que a gente não vê? Às vezes nem compartilha. Não compartilha. Fica tentando resolver o problema sozinho. Fica tentando resolver. Fica tentando alcançar algo sozinho. E Deus me colocou aqui para pastorear a sua vida. Para pastorear no sentido de conduzir você, de andar com você, de estar com você, de caminhar com você. Alguns irmãos efetivamente aqui já abriram o coração para mim de algumas lutas, já. Mas a grande maioria não. Tem dificuldade. E às vezes a gente sabe por terceiros que estão enfrentando lutas. E às vezes quando o pastor sabe de uma luta que o irmão ou a irmã está passando, o irmão até se assusta. E fica perguntando como é que o pastor soube. Ao invés de compartilhar, de ter a alegria de compartilhar o que passou. Então, aqui, Jesus ouve o problema e a luta que ela está enfrentando, ou estava. E diz, olha mulher, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do mal. Então Jesus é aquele que quando a gente ouve a sua voz, e quando a gente vai até Ele, e quando a gente tem fé, Ele muda a nossa história. Até aquele momento a história daquela mulher era uma, agora a história daquela mulher é outra. Mas você pode pensar, mas que drama Jesus fez? Por que Jesus fez aquilo? Alguém abre aí para mim Levítico, capítulo de número 15. Eu quero que vocês entendam por que Jesus fez tudo aquilo. Há uma história por trás daquele comportamento de Jesus. Levítico 15. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: falai aos filhos de Israel e dizei-lhe: qualquer homem que tiver fluxo seminal do seu corpo será imundo por causa do fluxo. Esta, pois, será a sua imundícia por causa do seu fluxo. Se o corpo vaza o fluxo ou se o seu corpo o estanca. Esta é a sua imundícia. Toda cama em que se deitar o que tiver fluxo será imunda, e tudo sobre o que se assentar será imundo. Qualquer que lhe tocar a cama
lavará as suas vestes, banhar-se-á em água e será imundo até a tarde. Aquele que se assentar sobre aquilo em que se assentara o que tem fluxo, lavará as suas vestes, banhar-se-á em água e será imundo até a tarde. Ele está falando aqui da conduta do que tocar, não é nem de quem tem fluxo, é daquele que tocar, ou se deitar ou se assentar onde é aquele que tem fluxo, tá certo? Você imagina a condição do que tem fluxo. Quem tocar o corpo do que tem fluxo, lavará suas vestes, banhar-se-á em água e será imundo até a tarde. Se o homem que tem fluxo cuspir sobre uma pessoa limpa, então esta lavará suas vestes, banhar-se-á em água e será imunda até a tarde. Também toda cela em que cavalgar o que tem fluxo será imunda. Qualquer que tocar alguma coisa que estiver debaixo dele será imundo até a tarde, e aquele que a levar, levará suas vestes, banhar-se-á em água e será imundo até a tarde. Também todo aquele em que tocar tiver o fluxo, sem haver lavado as suas mãos com água, lavará suas vestes, banhar-se-á em água e será imundo até a tarde. O vaso de barro em que tocar o que tem fluxo será quebrado, porém todo o vaso de madeira será levado em água. Vai para o 20, por favor, vamos ganhar tempo, vai para o 20. Volta um pouquinho, usa a expressão mulher. Pronto. A mulher, quando tiver fluxo de sangue, se este for o fluxo costumado do seu corpo, estará 7 dias na sua menstruação. E qualquer que a tocar será imundo até a tarde. Ele está falando aqui, da mulher no período normal. Ela não tem problema de fluxo, de hemorragia. É no período normal. Se o homem tocar nela naquele período, na época, ele era considerado imundo. Ela não tem problema. Essa mulher que Jesus cura tem. Ela tem um fluxo, ou seja, sai mais do que o normal, continua saindo sangue. Aquela mulher, ele está falando, aqui o texto está falando daquela que, no período normal dela, se o homem tocar nela, alguém toca, já é imundo naquele período. Tá bom? A mulher é diferente. A mulher do fluxo de sangue, ela está com um problema que, além desse problema da menstruação normal, ela tem um fluxo de sangue, ou seja, continua saindo. Vamos adiante. Tudo que sobre ela se deitar durante a menstruação será imundo, e tudo sobre que se assentar será imundo. Quem tocar no leito dela lavará suas vestes, banhar-se-á em água e será imundo até a tarde. Quem tocar alguma coisa sobre ela, se tiver assentado, lavará suas vestes, banhar-se-á em água e será imundo até a tarde. Também quem tocar tal de noite será imundo até a tarde. Vai adiante. Se um homem coabitar com ela, olha aí, por isso que não podia. A sua menstruação estiver sobre ela, será imundo por 7 dias. E toda a cama sobre ele, se deitar, será imunda. Está falando aqui uma que tem fluxo normal. Mas se ela tiver fluxo, está além. Ou seja, no período normal, se ele se deitar com ela, quantos dias ele vai ficar imundo? 7 dias. Ele não poderá adorá-la, isso é Levítico, por 7 dias. Ficará imundo 7 dias. Vamos adiante, no 25. Também a mulher, quando manar do seu sangue por muitos dias fora do tempo da sua menstruação, aqui é a mulher com hemorragia, com fluxo de sangue. E quando tiver fluxo de sangue, por mais tempo do que o acostumado, todos os dias do fluxo será imunda, como nos dias de sua menstruação. Deu para entender, né? O texto é claro, vocês entenderam qual é o período de imundícia. Essa mulher era a vida toda, que não parava. Vai adiante, por favor. Toda a cama sobre se deitar durante 7 dias, ser-lhe-á a cama de sua menstruação, e toda coisa sobre que se assentar será imunda conforme a impureza da sua menstruação. Quem tocar esta será imunda, portanto, levará suas vestes, banhar-se-á em água e será imunda até a tarde. Vai adiante, por favor. Porém, quando lhe cessar o fluxo, então se contarão 7 dias e depois será limpa. Para só um pouquinho aqui. O que é que ele está dizendo? A mulher, ela menstrua, é o fluxo. Essa mulher da hemorragia continuava. Depois que essa mulher aqui parou a menstruação, ela é normal. Vai se contar 7 dias. Para quê? Para saber se o fluxo ainda desce. Porque se descer, ela ainda é imunda. Se não, se nesses 7 dias não descer, ela já está pronta para adorar. O marido pode tocá-la. Vocês estão entendendo por que é que conta 7 dias? Depois que cessar, ainda conta 7 dias, para que ele possa tocá-la. Porém, quando lhe cessar o fluxo, então se contarão 7 dias e depois será limpa. O marido só poderá tocar 7 dias depois de cessar. Por favor, outro. Ao 8º dia, tomará 2 rolas e 2 pombinhos e os trará o sacerdote à porta da tenda da congregação. Vai adiante. Então o sacerdote oferecerá
uma para oferta pelo pecado e outra para o holocausto. O sacerdote fará por ela expiação do fluxo da sua impureza perante o Senhor. Para aqui. O texto agora, desses últimos versículos, está falando da mulher que tem problema de fluxo. Vamos supor que aquela mulher, lá de Levítico, daquela época, ela tinha problema de fluxo de sangue. Ela menstruava e não parava. Menstruava e não parava. Mas um dia ela notou que parou. O que é que ela tem que fazer? Ficar 7 dias. Se parou e não caiu mais, não saiu mais sangue, no 8º dia, então o sacerdote, ela vai pegar, volta um pouquinho anterior. Ao 8º dia tomará 2 rolas ou 2 pombinhas, os trará o sacerdote à porta da tenda da congregação, passa adiante agora. Então o sacerdote oferecerá uma oferta pelo pecado e outra para o holocausto. O sacerdote fará por ela expiação do fluxo da sua impureza perante o Senhor. O que é que ele está dizendo? Ele vai torná-la pura por causa dessa oferta, um pelo pecado e outro pelo sacrifício. Por que é que Jesus disse? Quem me tocou? Porque ele é o sacerdote. Ele tem autoridade para permitir que ela volte a adorar. Por isso que ele pergunta no meio da multidão, quem me tocou? Não era para se mostrar ou porque era incoerência. Não, para quem me tocou? Ele sabia que tinha acontecido esse milagre ali. Então eles precisavam saber da história dela, que ela não tem mais esse problema. Agora ela já apareceu diante do sacerdote que é ele. Então agora ela pode adorar. Por isso que acontece isso. Porque deveria acontecer aquilo. Mas Jesus é o sumo sacerdote, a Bíblia diz. Então ele perdoou o pecado. Ela não precisa oferecer sacrifício, ela já está curada. O que é que o texto diz? Termina dizendo como, Jesus? E ele diz, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e fica livre do teu mal. Por que ele diz isso? Que agora ela pode normalmente adorar. Então Jesus não muda só a história dela, social, familiar, financeira. Ele muda também a história da relação dela com Deus. Agora ela pode adorar. Agora ela pode prestar culto a Deus. Porque ele é o sumo sacerdote. Por isso que ele faz isso diante das pessoas. Porque ele é o sumo sacerdote. Porque no Antigo Testamento ela deveria pegar 2 rolinhas ou 2 pombinhas e levar para o sumo sacerdote. E ele ofereceria uma pelo pecado e outra como sacrifício. Aí Jesus disse, não tem necessidade disso. Vai, mulher. Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e fica livre do teu mal. Então ele é o sumo sacerdote. Ela está curada. Ele faz isso para que as pessoas entendam o que acontecia em Levítico e agora entender que ele é o sumo sacerdote. E ele tem poder para perdoar pecado. Por isso que ele faz isso diante das pessoas. Então Jesus é aquele que muda a nossa história. E eu não sei qual é a sua luta. Eu não sei qual é a sua batalha. Eu não sei qual é o seu problema. Eu não sei qual é a sua aflição. Ou o que é que você passa? Não sei. Mas eu sei que o mesmo Deus que curou aquela mulher em Jesus Cristo está aqui nessa noite. E ele queria que você contasse para ele a sua história. Ele queria que você ouvisse a voz dele, que você cresce nele, você colocasse o seu coração, a fé genuína, depositasse nele e contasse a sua história para ele. Ele está aqui para ouvir a sua voz, não é a minha voz, está aqui para ouvir a sua voz. Talvez ele trouxe você nessa noite só para uma coisa, para dizer isso para você, que ele pode te ajudar. Às vezes a gente não crê que ele pode nos ajudar. Às vezes a gente enfrenta os problemas, a gente fica tentando resolver os problemas. A gente corre de um lado para o outro, eu já falei isso na igreja, tentando resolver os problemas. A gente fica tentando, às vezes, resolver um problema financeiro com a agiota. Eu trabalho no fórum, e lá na seção que eu trabalho, tem um amigo que a mulher dele, espero que ele não veja esse vídeo, mas não vou falar nome, a mulher dele é pródiga, a mulher dele gasta tudo que ele ganha, gente. Ele não ganha pouco, ele ganha bem, a mulher dele gasta tudo que ele ganha. Tudo que ele ganha, ela gasta. E eu vejo ele cheio de preocupação, aflição lá, porque você sabe que o homem, quando tem dívidas, fica aflito. Ele vive aflito, ele vive angustiado, tudo que ela gasta. Recentemente ele soube, não obstante o que ela já gastou, só para vocês terem uma ideia, não vou falar valores, ela fez um empréstimo, ele deu o cartão para ela fez um empréstimo enorme, 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 ele não sabia. Quando ele foi chamado no banco
sobre esse empréstimo. Depois ele soube com ela que fez esse empréstimo. Ele não viu um centavo desse empréstimo que ela fez. Aí ele desconfiava de algumas coisas. Recentemente ele contou para mim, eu vi no celular dela, ela conversando com a agiota, que ela estava devendo. Gente, ele não precisa pedir empréstimo a agiota. Não precisa. Eu falava isso porque às vezes a gente está em dificuldade, a gente corre para uma agiota. Cuidado. Você não precisa pedir agiota. Confie em Deus. Deus vai lhe ajudar. Crise financeira é um momento, todos nós passamos. Ele vai te ajudar. Quem é que não passa a crise financeira? Você pensa que o pastor não passa? Todo mundo passa, gente. Mas o Senhor vai ajudar você. Se for uma crise conjugal, Ele vai ajudar você. Confie nele, Ele vai abençoar o seu casamento, Ele vai restaurar todas as áreas do seu casamento. É saúde? Ele vai instrumentalizar os médicos. Mas no fim das contas, quem cura é Ele. Ele vai curar você. Usando o médico, a medicação, Ele vai te curar. Ele vai ajudar você. É um problema profissional, você está precisando de um emprego, não tem ainda. Deus é poderoso para abrir uma porta para você. Para te dar um emprego. Ele sabe que você precisa trabalhar. Ele sabe que você está procurando. Ele sabe disso. Eu não sei qual... Eu estou mencionando aqui situações, mas pode ser uma que eu nem mencionei aqui. Mas independente de qual seja a aflição que pode estar no seu coração ou de alguém aqui, Deus é poderoso para fazer isso na sua vida. O livro de Efésios, o apóstolo Paulo diz o seguinte: porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pensamos e do que nós pedimos. E eu acrescento, e do que nós cremos. Ele é poderoso para fazer mais até do que o que a gente crê. Porque, gente, na nossa fé, a gente limita o poder dele. Então, ele é poderoso. Bota aí Efésios. Ele é poderoso, não sei se é Efésios... não lembro agora a referência, eu sei que é Efésios. Pesquisa aí, por favor, David. Porque ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Basta essa expressão, poderoso para fazer, já vai dizer qual é o texto. Sei que é Efésios. Não lembro agora a referência exata. Aí tu coloca aqui o texto. Pronto, glória a Deus. Ora, vamos lá. Ora, vamos ler comigo. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Presta atenção. Infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Vamos repetir esse versículo? Vamos encher o nosso coração desse versículo? Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. O que é que ele está falando aqui? Ele está dizendo que Deus, ele pode fazer muito mais do que eu e você imaginamos. Se você imaginar algo grandioso, Deus ainda pode fazer infinitamente mais. Ele é poderoso para fazer. Então, se você crê nisso, curva a sua cabeça agora e converse. Vem o Ministério do Louvor para cá. Conversa com Deus. Conversa com Deus. Aí ora, apresenta você o seu problema a Deus. Conversa com Ele. É você e Deus. Não precisa contar para mim não. Conversa para Deus. Senhor, eu estou passando por essa luta, eu estou passando por essa aflição. Eu estou enfrentando esse problema na minha área financeira, conjugal, familiar, profissional, o que for, de saúde, o que for. Conta para Deus. Quando o Padre diz, Senhor, eu confio no Teu poder, Senhor. Eu sei que o Senhor vai fazer o melhor pela minha vida, pela minha família, pela minha casa, pelo meu trabalho. O que for, conta para Deus. Compartilha com Ele, abre o teu coração. Enquanto nós cantamos, você ora e depois você vai parando a oração e cantando com nós. Te amo, Deus, tua graça nunca falha, todos os dias eu estou em tuas mãos, desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus.
Declare ao Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. As mulheres. Tua doce Que me guie ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. toda a igreja. Eu sei que és meu Pai, e que amigo és. Eu vivo Bondade de Deus. Quero ver a igreja bem forte. És fiel em todo o tempo. És fiel em todo Tempo. em todo tempo. Tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo o tempo. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. A igreja é meio tom, bem baixinho. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, a bondade de Deus, eu cantarei. A bondade de Deus, eu cantarei. Diga pro seu irmão do lado, esposa, quem tiver assim, ó. Deus é muito bom. Deus é muito bom. E eu estou aqui nessa noite Eu estou aqui nessa para cantar a bondade de Deus. para cantar a vontade de Deus. E durante a minha vida eu vou cantar a bondade de Deus. Eu vou cantar. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja senta aí. A irmã pode chamar as crianças lá. Gente, ó, as crianças vão fazer uma apresentação. Estão ensaiando para fazer uma apresentação para homenagear as mães. Tá bom? Então eu vou orar. Já ministro a bênção. Ninguém levanta. Aí vamos lá pela ordem. As crianças vão fazer uma apresentação aqui para as mães. A irmã Maria Luísa, quando eu ministrar a bênção, a irmã Maria Luísa vem ler a poesia. Né, irmã Maria Luísa? Vem. Alguém traz a irmã Maria Luísa para cá? Para depois que eu ministrar a bênção, ela lê a poesia. Depois vocês ficam para ver a apresentação da criança. E depois tem uma macarronada para vocês lá, viu? Eu sei que de graça na casa do Senhor é só salvação. Brincadeira, né? Mas não. Hoje é de graça. Vamos orar, Pai, no nome de Jesus, nós agradecemos por essa noite e pela alegria da tua igreja aqui. Recebe a nossa oração, recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor, recebe a nossa vida no teu altar, Pai. E em nome de Jesus, que a tua mão continue sobre essa igreja, sobre cada vida, sobre cada irmão. Nós oramos por as mães, que a tua bênção seja sobre todas as mães que compõem essa igreja, que o Senhor possa guardá-las nos teus caminhos e no temor do Senhor, e que todos os dias
a tua graça e o teu favor seja derramado sobre a vida delas e sobre as suas casas. E a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor infinito de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja sobre essa igreja, seja sobre todo o povo de Deus, e seja desde agora e para todos sempre. A igreja diz: amém. Que Deus abençoe a todos, em nome de